Vamos para o próximo tema. Esse é um tema bem polêmico, então eu quero, por favor, que todo mundo participe aí do chat, vão deixando as opiniões de vocês que a gente vai colocar na tela. A hashtag Jovem Pan. Jovem Pan tá já faz boas 24 horas aí nos Trending Topics, até por motivos diferentes. Eu vou mostrar esses motivos diferentes para vocês aqui agora, por meio dos tweets mesmo, né? Mas inicialmente por uma ação, um texto do próprio site do Ministério Público Federal. Não, pode até voltar para o GC, Tiagão, só para eu ler aqui para a galera, mas aí depois já passa para o site do Ministério Público. MPF, Ministério Público Federal, pede cassação da concessão da Jovem Pan em forte ação ajuizada na Justiça Federal. Então, essa é a notícia que chacoalhou as redes sociais nas últimas horas, independentemente de você gostar ou não da Jovem Pan, de você acompanhar ou não a Jovem Pan. Acho que todo mundo acabou dando uma opinião ou formando uma opinião ao longo das últimas horas sobre esse tema. Eu vou passar primeiro as informações para vocês, e aí até com o auxílio aqui do site do Ministério Público Federal, que emitiu essa nota ontem, enquanto a gente estava ao vivo aqui no Trending Topics, inclusive. Tem o horário aqui na tela, ó, 27 de junho de 2023, às 12h20. Pode colocar na tela aí, Thiago. Eu vou deixar aqui para ilustrar para a galera, ó, é o site do Ministério Público Federal. Aqui está a data da publicação do texto. MPF pede cancelamento de outorgas de radiodifusão da Jovem Pan por desinformação e incentivo a ações antidemocráticas. Então, por considerar que a Jovem Pan propagou desinformação e incitação a atos antidemocráticos, a atos golpistas, ao longo da sua programação no último ano, e aí esse texto data de 2022, do começo de 2022 ao começo de 2023, o Ministério Público Federal de São Paulo ajuizou ontem uma ação civil pública para solicitar o cancelamento dessas outorgas de radiodifusão aí concedidas à emissora. A ação é forte, tem vários pedidos à Justiça Federal para além do próprio cancelamento ali da Jovem Pan. Antes da condenação ao cancelamento, o Ministério Público Federal pede que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a exibir conteúdos produzidos pela própria União a respeito, e aí abre aspas, da confiabilidade dos processos democráticos. Esses conteúdos devem ser veiculados, pelo pedido do MPF, ao menos 15 vezes por dia, durante 4 meses, entre 6 da manhã e 9 da noite, ao longo da programação da Jovem Pan. Aí, durante o andamento da ação, a promotoria também solicita à Justiça que proíba a Jovem Pan de excluir conteúdos publicados nesse período em que o Ministério Público Federal investigou, assim, apurou a Jovem Pan, que se trata de 1º de janeiro de 2022 a 9 de janeiro de 2023, 9 de janeiro, o dia seguinte ao ato golpista, de 8 de janeiro, agora que a gente tem visto o desenrolar até hoje, né, na CPMI e por aí vai em outras investigações. O Ministério Público também defende que a Justiça Federal condene a Jovem Pan ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de 13,4 milhões de reais. E aqui, com o site do Ministério Público Federal na tela, eu vou até ler para vocês alguns dos trechinhos que eles mesmos definem como exemplos do porquê deles estarem ingressando com essa ação. Para embasar a ação, o Ministério Público Federal realizou uma análise criteriosa do vasto conteúdo produzido e transmitido pela Jovem Pan. E aí cita alguns programas, os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show, Linha de Frente, e por aí vai. As falas desinformavam sobre o sistema eletrônico de votação, diz a nota do Ministério Público Federal. Segundo os comentários veiculados na emissora, somente o sistema de voto impresso poderia garantir a lisura das eleições. E aí eles citam aqui algumas frases que teriam sido faladas por comentaristas da Jovem Pan, de acordo com essa apuração do próprio MPF. Deixar tudo nas mãos do TSE, sem questionamento, é suicídio eleitoral. Tudo já se configura por si só uma espécie de golpe brando. Eu acredito que esse relatório não deslegitimou a eleição, mas também não avalizou o processo eleitoral. Então, muitas falas questionando ali a lisura do processo eleitoral aqui brasileiro. O MPF apurou ainda que, recorrentemente, as falas graves eram direcionadas ao STF e ao TSE, inclusive contra seus ministros, usando palavras como entrave e câncer. A gravidade desses discursos foi escalando ao longo do período, escreve a nota aqui. Deixa eu pegar mais aspas aqui que eles separaram.
Comentaristas leigos e sem conhecimento jurídico trataram com recorrência e como obviamente correta uma interpretação altamente questionável da Constituição, defendendo que uma intervenção militar seria legítima naquele momento para restabelecer a ordem. E aí citam aqui um dos exemplos. Se as Forças Armadas estiverem dispostas a agir, o STF decide o que o STF decide é absolutamente irrelevante. Uma outra frase dita por um comentarista na Jovem Pan. Se vocês, das Forças Armadas, vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, passa o cerol. Vocês são treinados para isso. São alguns exemplos que a nota do MPF traz. E aí eu até aproveito aqui para fazer um link com um outro site oficial da Câmara dos Deputados. Em 2020, a Câmara emitiu um parecer esclarecendo que o artigo 142 da Constituição, que era usado muito por bolsonaristas, né, para justificar um possível golpe de Estado militar, a Câmara emite parecer esclarecendo que o artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar. Então a gente já tem um posicionamento oficial sobre o tema, né? Voltando para a nota do MPF. O discurso alinhado entre os comentaristas em defesa da ruptura institucional inclui também várias manifestações incitando a desobediência da população. Pediu intervenção militar, propuseram até mesmo uma guerra civil como alternativa. Vou abrir aspas de novo por um dos comentários ali que teriam sido feitos na Jovem Pan. Ou a gente aceita uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou a gente vai ter guerra civil. Então, que tenha guerra civil. Concluiu aí esse comentarista. Então, assim, é perceptível que ao longo desse período que foi investigada aí a Jovem Pan pelo MPF, muitas falas de caráter golpista, inconstitucionais, foram proferidas ali ao longo da programação, né? O final aqui desse texto de exemplos traz até o dia do golpe mesmo, né? Em 8 de janeiro desse ano. Um mesmo comentarista disse, as Forças Armadas estão conscientes do momento que estamos vivendo. Então, nesse ponto, o novo endereço para o povo que quer se manifestar não é mais os quartéis. O novo endereço é a Praça dos Três Poderes, que foi exatamente o que aconteceu em 8 de janeiro. Então, diante de uma fala como essa, fica difícil falar que pelo menos esse comentarista não fez ali uma apologia, não incitou os golpistas do dia 8 de janeiro a se manifestarem daquela forma em Brasília, né? Aí a nota ainda conclui, naquele dia a cobertura da emissora tratou com normalidade a chegada dos manifestantes ao local, elogiou o ato, até então pacífico, e aproveitou para fazer mais críticas ao judiciário e ao processo eleitoral. Depois dos ataques aos prédios, o discurso teria sido esse: o responsável por essa situação não vai ser encontrado entre os manifestantes. Os responsáveis por essa situação são exatamente os atores políticos que se ausentaram das providências que esses manifestantes em Brasília e em todas as unidades da federação têm se manifestado há vários dias. Ou seja, induzindo ali que faltou os políticos apoiarem o próprio golpe de Estado, né? Então, esses são alguns dos exemplos que a nota forte publicada pelo MPF, de uma ação também forte, aí, com pedidos fortes à Justiça Federal, fez ontem. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês aí no nosso chat. Eu vou também, é lógico, colocar alguns tweets aqui de como isso repercutiu na internet, não só na internet, não só entre internautas, entre pessoas aí da sociedade civil, né, mas associações também. A Associação de Rádio e TV critica a ação do MPF contra a Jovem Pan. Preocupante. Aliás, eu não citei o principal posicionamento, né, assim, de quem se defenderia, que é da própria Jovem Pan aqui. A Jovem Pan não se pronunciou pelas redes sociais. Se você abrir as redes sociais da Jovem Pan, você não vai encontrar menção a essa ação, mas portais que foram até a Jovem Pan pedir um posicionamento receberam a seguinte resposta: a defesa do Grupo Jovem Pan será manifestada exclusivamente nos autos do processo. E aí, esse é um exemplo de manifestação, né, da Associação de Rádio e TV. O André Marinho, que estava aqui agora há pouco gravando o programa dele que vai estrear na sexta-feira aqui no Flow News, também se posicionou bem contrário aí a esse pedido de cassação. Não importa o que cada um de nós pense sobre um ou outro comentarista da Jovem Pan, e eu penso um pouco diferente, eu já vou falar um pouquinho sobre também. Sim, há seres abjetos que não mereciam sequer o acesso ao microfone, mas a ação do MPF pedindo cassação da concessão de funcionamento da emissora tem um único nome: censura. Então, bom ponto aí também do André Marinho. Até o Magno Malta, e aí essa cena ela é até meio vergonhosa, o senador Magno Malta, ele, no meio da CPI, ele interrompeu a CPMI, né, a sessão de ontem da CPMI, para fazer menção. E aí ele foi completamente cortado, tomou uma bronca ali do presidente da CPMI. Eu vou dar o play aqui para vocês. Eu quero me solidarizar com o jornalista Pavinato. Hoje foi com ele, amanhã será com outro qualquer.
E essa moda não pode pegar, já que estamos vivendo... Senador, eu vou pedir a Vossa Excelência que a gente faça apenas a questão de ordem. Não foi isso que nós combinamos, senador. Acho que o senhor moraliza nosso trabalho. Eu interrompi a fala do deputado porque fazer uma questão de ordem, porque já acabou a sessão. Pô, é uma várzea, né? Essa CPMI, essa CPI, pelo amor de Deus. Eu vou cortar a palavra Vossa Excelência. Por favor, se Vossa Excelência quiser falar. Mano, ele fica insistindo, Magno. Eu não estou considerando... O senhor não me deu a palavra? Eu dei a palavra para o senhor fazer uma questão de ordem. Não é questão de ordem. Mas então não é questão de ordem, eu essa palavra. Próximo orador inscrito. Questão de ordem, próximo orador inscrito. Senador, próximo orador inscrito. E continua, assim, tem mais 30 segundos essa discussão dele insistindo, tentando falar. Pô, é um circo, né? É um circo. Também, por outro lado, na internet, fora da internet, teve muita gente que concordou em partes ali, ou com a ação do MPF, ou pelo menos, assim, ainda que reticente ao pedido de cassação, e aí é o meu caso aqui, pelo menos ponderou sobre a responsabilização da Jovem Pan no meio desse monte de desinformação, né? Que foi dada principalmente no ano passado em meio ao processo eleitoral. Em resposta à nota da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que nesse tweet aqui tinha sido compartilhado pelo jornalista Vanderlei Nogueira, apresentador da Jovem Pan, esse internauta aqui escreve: a associação se manifestou quando essa máquina de desinformação do bolsonarismo, Jovem Pan, legitimou, propagou e disseminou mentiras sobre a Covid, que causou a morte de milhares de brasileiros? Não? Então essa nota é puro corporativismo e não se pauta por valores éticos. Esse outro tweet aqui traz até... Pô, um vídeo absurdo aí, com falas absurdas, né? Do Roberto Jefferson, presidente do PTB, que tá no ar faz 2 anos. Já vai fazer 2 anos que está no ar esse vídeo do Roberto Jefferson falando que quem toma a Coronavac morre em 2 anos. Eu nem vou dar play nisso daqui, porque não... Enfim, é desinformação. Mas tá lá, disponível no canal da Jovem Pan. A Jovem Pan ouve esse tipo de discurso, dá voz a esse tipo de discurso, e é um discurso problemático, né? Uma vez que, porra, a Coronavac não mata ninguém, é uma vacina, você tem que tomar para não morrer, né? Essa é a informação. E aí até eu me enfiei nesse debate e fiz um tweet também, deixei uma opinião, e aí baseado numa situação até particular que eu vivo na minha família. Quantas pessoas não são espectadoras assíduas da cobertura política da Jovem Pan porque sentiam ali apoio aos discursos de ódio mentiroso, muitas vezes criminosos, como a gente está vendo nesse julgamento do TSE do governo Bolsonaro. Quantos desses, a exemplo dos meus avós, e aí é o caso que eu trago de exemplo da minha família, não se vacinaram até hoje, porque as fontes de informação deles, durante a pandemia, eram os discursos do Bolsonaro ou só da Jovem Pan, que é basicamente o que uma das minhas avós só assiste, assim, de informação. E aí a Jovem Pan dando espaço para quem desinforma, né? Então, quantos desses avós, pais, filhos, não morreram no país porque não se vacinaram, por exemplo? Então, tem alguns desserviços que matam, e é o caso desse, sabe, que foi prestado, na minha opinião, pela Jovem Pan no ano passado. Aí eu finalizo aqui que eu não concordo com a cassação, que fique claro, eu acho, por vários motivos aí, eu poderia ficar falando aqui com vocês até o fim do programa, mas seria bom que algo fosse feito, né, diante de tanta desinformação que foi veiculada ali pela Jovem Pan. E aí não só a Jovem Pan. Ontem, esse mesmo Magno Malta que a gente acabou de mostrar o vídeo aqui, ele disse, na sessão de ontem da CPMI, que não tomou vacina porque não queria colocar essa peste dentro dele. Ele falou, colocado essa peste dentro de mim. Deu graças a Deus. Pô, graças a Deus que eu não tomei a vacina e não coloquei essa peste dentro de mim, se referindo à vacina. Então, assim, é muita desinformação sendo veiculada dos mais diferentes lugares, né? Seja a Jovem Pan, seja outros veículos, seja os próprios políticos. Então, o buraco é mais embaixo, sabe? Me parece, do que simplesmente, vou caçar a Jovem Pan. Até porque não é todo mundo que trabalha lá que tem esse pensamento, né? Aqui já é um outro caso que faz a Jovem Pan viralizar, mas daqui a pouco eu conto pra vocês. Deixa eu colocar algumas mensagens aí no chat. Esse tema é bom, muita gente quer dar opinião. O Danilo Caldeira aqui já falou, por isso que tem que regular as plataformas, né, se referindo aí também aos veículos de imprensa. O Ellison Vieira aqui fazendo críticas à Câmara, ao Senado, parece um circo, mas representa tão bem a realidade do país, e eu concordo, Ellison. Somos uma massa de ignorantes discutindo com outra massa de ignorantes, sempre falando tudo e nunca ouvindo nada. Putz, isso é muito verdade, velho. O John Vieira, que traz um posicionamento legal, ele se diz como alguém de esquerda e fala: apoiar censura é uma faca de 2 gumes, quem está no poder daqui a 4 anos, usando todas essas ferramentas que estão criando. Concordo também, é um dos motivos de eu ser contra a cassação. O
Deixa eu ver aqui. Ó, o Carlos Henrique tem um posicionamento aqui também. Não pode questionar urna, não pode questionar o Supremo, não pode questionar o presidente. O papel da população é pagar impostos e calar a boca. O Brasil é uma vergonha. Eu acho que você pode questionar algumas coisas. O presidente, por exemplo, que você cita aqui, eu acho que pode questionar, Carlos. A gente passa aqui boa parte dos programas questionando, né, as ações do presidente, do ex-presidente. É parte da nossa função aqui como jornalista e da de vocês aí também do outro lado da tela, nesse debate que a gente trava aqui. Mas tem algumas coisas que extrapola, né? E aí vira crime, não à toa o Bolsonaro é réu em tantos processos pelas coisas que ele falava ao longo do governo dele. Ó, o Helder aqui sempre participando com a gente. Os caras censuram o Léo Lins, mas esse Magno Malta é o mesmo cara que fez uma fala racista no Congresso e eu não ouvi um processo em relação a isso. É verdade, é verdade. O Eduardo aí chegou atrasado, mas deixou a opinião dele. Eu acho que a Jovem Pan deve ser responsabilizada pelo que seus contratados falam no ar, principalmente aqueles que não estão no Brasil. Mas a cassação talvez seja extrema. Penso parecido. Como também penso parecido com o Belém aí. Eu acho que isso abre brechas muito perigosas. Pô, que da hora, é um tema com muita gente participando aí. Isso é sensacional aqui pra gente. Eu gosto muito desse bate-papo com o chat. O Jorge Melo aí participando também, como sempre. Liberdade de expressão não é falar o que quer, ainda mais sendo uma empresa de mídia, com concessão do governo para funcionar. Opiniões diversas são saudáveis e favorecem a democracia. Fake news não. Pô, eu achei esse comentário perfeito, velho. Resumiu o que eu tô falando aqui faz 10, 15 minutos. Na minha opinião aí, imagino que na opinião de alguns de vocês também no chat. Mas é isso, respeito quem tem opiniões diferentes também, beleza? Por um outro motivo, a Jovem Pan também esteve nos Trending Topics, e esse eu vou passar rapidinho para vocês aqui, esse tweet do senador Humberto Costa dá a notícia. Polícia Federal faz operação contra o empresário Milton de Oliveira Júnior, suspeito de financiar atos golpistas de 8 de janeiro. Milton era dono de uma afiliada da Rádio Jovem Pan em Itapetininga e admitiu ao vivo na rádio ter financiado os atos. Então, é até engraçado chamar de suspeito, né? Porque ele admitiu isso ao vivo. E aí a Jovem Pan sobre esse caso se manifestou. O Grupo Jovem Pan reforça a posição em defesa da democracia e do Estado de Direito com uma nota intitulada de Jovem Pan rompeu contrato com o afiliado de Itapetininga após confissão de apoio aos atos antidemocráticos. Então, tá dado aí esse posicionamento da Jovem Pan sobre esse outro caso que também colocou a hashtag Jovem Pan nos Trending Topics, beleza?